Olá, meu nome é Alarcon, eu sou professor de História aqui na UFCG, na Unidade Acadêmica de História, e na felicidade desse convite do professor Ricardo para essa fala, eu refleti sobre duas questões principais que eu gostaria de chamar a atenção, em função, inclusive, da minha inserção profissional. Desde a semana passada que o Brasil vive esse regime de exceção, de interinidade, com a suspensão do exercício do mandato da presidenta Dilma, e da chegada ao Palácio Planalto do até então vice-presidente e agora presidente interino Michel Temer. Nessa semana, esse governo interino, ele deu provas bastante claras, e hoje, inclusive, a internet está cheia de notícias nesse sentido, e desde o dia que ele assumiu isso vem acontecendo, provas bastante claras que está em curso um projeto de desmanche de tudo quanto possa ser visto como conquista social, conquista popular nos últimos anos, especialmente dentro do período compreendido nos governos Lula e Dilma. É claro que ninguém vai discutir que houve N problemas de gestão e muitos desvios administrativos durante esses anos todos. Acho que o projeto de esquerda poderia ter sido vivido de forma mais radical e o Brasil perdeu grandes chances de um governo efetivamente popular. No entanto, há um conjunto imenso de conquistas nas mais variadas áreas, que foram, inclusive, prefiguradas já na Constituição de 88 e que foram levadas a cabo, efetivadas, durante os governos Lula e Dilma, e que agora vem sendo um objeto de um ataque sistemático e que isso precisa ser denunciado. Quer dizer, o governo tem se manifestado contra tudo quanto diga respeito à presença do Estado na economia, o governo está interessado em repactuar a presença do Brasil no cenário internacional, focando as relações internacionais do Brasil com os países do capitalismo central e esquecendo qualquer outra nação, qualquer outro povo que não esteja nesse conjunto. O governo tem insistido na ideia de que, e diz isso de forma, às vezes, sob a forma de slogan, mas, na verdade, traduzindo uma compreensão bastante injusta em relação ao povo brasileiro, e que nós vamos trabalhar, porque o problema do Brasil se resolve se nós trabalharmos. O governo vem insistindo na ideia de que o SUS ele não consegue dar conta da cobertura global do país, quer dizer, ferindo, inclusive, o preceito constitucional. O ministro da Saúde chega a dizer que o ideal é que todo mundo tenha plano de saúde, porque isso facilitaria a gestão orçamentária do governo. Em síntese, a compreensão que eu tenho é que o governo Temer, se é que é possível chamar de governo, tem no horizonte político e de gestão dele uma planilha. Quer dizer, o mundo se resume a planilhas, o mundo se resume a gestos orçamentários, e tudo aquilo que diga respeito a conquistas populares, ou então a arte e a cultura, a extinção do Ministério da Cultura é um exemplo disso, a ausência de mulheres no primeiro escalão, e de qualquer outro grupo que pudesse ser considerado minoritário no primeiro escalão, é um gesto bastante claro disso. E isso me parece, então, uma característica marcante dos tempos que a gente está vivendo, que a gente precisa observar e, do meu ponto de vista, enfrentar. E aí, no âmbito do enfrentamento, é a segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção, é o fato de que, para minha felicidade, evidentemente, as mobilizações não têm cessado. Quer dizer, as mobilizações não só nas ruas, mas as mobilizações nas redes sociais, nos vários espaços de diálogo que ainda é possível viver, as pessoas têm manifestado de diversas formas a resistência ao estado de coisas que se apresenta. Evidentemente, há resistências que são perigosas, como a resistência, por exemplo, da Fiesp e da Força Sindical, que são resistências mais à direita. Eu estou preferindo pensar nas resistências, certamente mais à esquerda, que são resistências construídas por movimentos populares, junto às pessoas que não têm casa, às pessoas que não têm teto, às pessoas que não têm uma renda organizada segundo os cânones do mercado de trabalho, as pessoas que ainda estão vinculadas ao programa social do governo. Em síntese, eu acho que é um momento, se é um momento ruim pela ameaça bastante intensa às conquistas sociais, é um momento também muito bom pelo fato de que há muitos grupos sociais, muitas pessoas, muitos segmentos da sociedade que estão se empenhando em dizer não, né? E ao dizer esse não, em dizer sim a uma proposta de país mais inclusiva, mais democrática, mais popular, que é isso que interessa, do meu ponto de vista, para a construção de uma sociedade democrática no começo do século XXI. É isso. Muito obrigado.